Desde os primórdios da humanidade, o universo é algo que intriga e desperta o interesse da galera. Mas os seus fenômenos e a sua constituição é ainda algo pouco conhecido por nós. Já conversamos sobre a teoria do Big Bang e entendemos como tudo surgiu. Na aula de hoje, nós vamos conhecer e falar um pouco sobre a evolução estelar. Vamos entender o ciclo de vida das estrelas e entender a importância das estrelas para nós aqui na Terra. Logo após o surgimento do universo, tudo que existia eram apenas partículas subatômicas movendo-se em altíssimas temperaturas em um grau de agitação extremamente elevado. Nessas condições, não havia nenhuma organização no universo e não era possível a formação de nenhuma estrutura estável. Mas com o passar do tempo, essa estrutura começa a se resfriar e toda aquela condição inicial deixa de ser extrema e estruturas estáveis começam a se formar, como por exemplo, átomos de hidrogênio, que começam a se aglutinar em imensas nuvens de gás. Foram nessas nuvens de gás, as chamadas nebulosas, que as primeiras estrelas começaram a se formar no universo. Começa então um processo de formação e evolução das primeiras estrelas. E com esse ajuntamento dessa imensa quantidade de moléculas de hidrogênio, na verdade, uma imensa bola de gás em altíssimas temperaturas, elas começam a se formar devido à ação da gravidade. Porém, se a massa dessa imensa bola de gás não for suficientemente grande, nada acontece e temos uma imensa bola de gás solta no universo. Ou em algumas vezes pode até se formar uma anã marrom, que é o que nós já vamos falar daqui a pouquinho. Porém, quando temos uma nebulosa que se formou com uma grande quantidade de massa suficiente para que uma temperatura de 10.000 kelvins seja atingida, começa a acontecer um processo bem interessante. Átomos de hidrogênio da nuvem começam a se juntar e formar átomos de hélio. Isso é a fusão nuclear. E uma estrela acaba de nascer. Toda essa energia liberada em forma de fusão nuclear é o que permite que a estrela brilhe. Assim que ocorre a fusão nuclear, o núcleo da estrela começa a sentir um efeito de duas forças que têm sentidos contrários. Uma é a força gravitacional que tenta comprimir a estrela para o menor raio possível. E a outra é a força de reação nuclear que gera uma pressão interna e tenta expandir toda a massa dessa estrela para o maior raio possível. O equilíbrio entre essas duas forças é o que permite que as estrelas existam. Este é o equilíbrio hidrostático. E caso esse equilíbrio seja rompido, ocorrem mudanças fundamentais nas estruturas das estrelas que darão sequência a essa evolução das estrelas. Essa fonte de energia das estrelas parte exatamente da fusão nuclear. Então, quando transformamos hidrogênio em hélio, ou seja, fazemos essa fusão nuclear, parte da matéria se transforma em energia. Então, parte da matéria se transforma em estrela e parte da energia se transforma em energia. E toda essa energia liberada, como nós falamos, é o que permite que a estrela brilhe. Daí nós temos a formulinha E igual a mc ao quadrado, lá da teoria da relatividade de Einstein, né? Relacionando aí energia e matéria, né? Onde E é energia, m é massa e c ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado. E olha bem a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Então imagine esse número elevado ao quadrado multiplicado por essa massa gigantesca. Olha a quantidade de energia que vai ser liberada. A estrela mais conhecida por nós é o Sol. Vamos falar de algumas características e curiosidades dessa estrela, né? O Sol. A massa do Sol é 300.000 vezes a massa da Terra. Olha a massa do Sol,
2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. O raio é 100 vezes o raio da Terra. O raio do Sol equivale a 6,96 vezes 10 a 8 metros. A gente pode colocar 200 terras enfileiradas na linha do Equador e a gente vai ter aí a formação, né, esse tamanho, bem ter mais ou menos a percepção do tamanho, né, dessa estrela, né, do Sol. Temperatura na superfície é de 5.777 kelvins, né? Aproximadamente ali o que? 6.000 graus Celsius, né? Isso é a temperatura da superfície. A temperatura no núcleo é milhões de graus Celsius. A potência emitida, né, pelo Sol é de 3,9 vezes 10 a 26 watts. Só para a gente ter noção, olha lá, a gente conseguiria acender esse número gigantesco aí de lâmpadas de 100 watts, né? Então vamos ver aqui, ó. 1.000, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, centilhões, septilhões. 4 septilhões de lâmpadas de 100 watts. A gente conseguiria acender, né? Uma curiosidade aí sobre a nossa grande estrela, né, do nosso sistema. 4 vezes 10 a 24 lâmpadas que a gente conseguiria acender. Vamos então entender agora como que se dá a evolução estelar. Olha lá, é importante a gente saber que a evolução de uma estrela depende da sua massa. Então, se uma estrela, né, conseguiu juntar uma quantidade de massa inferior a 0,08 massas solares, ela vai evoluir para uma anã marrom. Então, o que significa isso? A gente sabe que as estrelas elas nascem a partir de uma nebulosa, de uma grande nuvem de átomos de hidrogênio, né, que vai surgir a protoestrela. Né? Então, dessa protoestrela vai encaminhar, vai evoluir para uma anã marrom. Então, nesse processo aqui da anã marrom, não acontece fusão nuclear. E essa estrela, chamada anã marrom, ela também recebe o nome de estrela fracassada, porque ela não vai se tornar, né, na verdade, né, nos finalmente, uma estrela. Por quê? Porque não acontece esse processo de fusão nuclear. Agora, se a massa desse aglutinamento for uma massa entre 0,08 e 0,4 massas solares, essa protoestrela vai se encaminhar, vai se evoluir para uma anã vermelha. Só que esse processo ele é muito lento e ele demora bilhões de anos. Então, ela vai passar por esse processo o tempo todo, né, passando esse processo de fusão nuclear muito lento, até evoluir para uma anã vermelha. Já se a protoestrela tiver uma massa entre 0,4 e 8 massas solares, ela evolui para uma estrela gigante, que evolui para uma supergigante vermelha, passando para o estágio de nebulosa planetária, até chegar ao estágio de anã branca. Essa é um tipo de estrela como o nosso Sol. Né? Então, o nosso Sol, a gente já sabe que ele vai evoluir daqui bilhões de anos para uma anã branca. Já se a protoestrela, nessa estrela, tiver uma massa entre 8 e 25 massas solares, ela evolui para uma estrela gigante, que evolui para uma supergigante, uma supernova, virando, né, evoluindo aí para o estágio de estrela de nêutrons. Agora, olha bem que interessante. Se essa massa for acima de 25 massas solares, ou seja, uma massa gigantesca, né? Essa estrela vai se evoluir para supergigante, supernova, gerando aí um buraco negro, né? Evoluindo para um buraco negro. Vamos entender cada um dos estágios dessas estrelas, né? Da formação dessas estrelas. Vamos falar da anã branca. O que acontece? Na protoestrela, né? É gerada nessa nebulosa uma massa em torno de 0,4 e 8 massas solares, que evolui para uma estrela gigante, uma supergigante vermelha, para a nebulosa planetária, chegando ao estágio final de vida dessa estrela, que é a anã branca. Após a fase de protoestrela, a estrela inicia a sequência principal, onde ela passará 90% de sua vida transformando hidrogênio em hélio no seu núcleo, ou seja,
toda aquela fase de fusão nuclear vai estar acontecendo cerca de 90% da vida dessa estrela. Então a fusão nuclear vai estar ali nesse estágio sequencial principal de formação dessa estrela. O nosso Sol está exatamente ainda passando por essa sequência. Ela nem chegou ainda na supergigante vermelha. Então a gente não precisa se preocupar, porque ainda tem bilhões de anos para o Sol evoluir para uma anã branca. Depois de transformar todo hidrogênio em hélio, a estrela fica sem hidrogênio como combustível, e o que leva a um colapso dessa estrela, um colapso gravitacional, aumentando ainda mais a temperatura do seu núcleo. Nessa fase, a estrela começa a transformar hélio em elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio. Nessa fase da supergigante vermelha, a estrela já está na sua fase final de vida. E o seu diâmetro pode ser até 100 vezes maior do que o diâmetro original. Cercada de gás e poeira, a estrela fica nessa fase apenas algumas dezenas de milhares de anos, tempo pequeno em relação à duração de sua vida. Ela libera para o meio estelar elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio e cálcio. Seu núcleo tem aproximadamente 15.000 kelvins e sua luminosidade é 1000 vezes maior que a do Sol. Porém, sem combustível para queimar, a estrela esfria gradativamente. Estima-se, pessoal, que 98% das estrelas vão evoluir para o estágio de anã branca. Essa porcentagem corresponde às estrelas com no máximo 10 massas solares, Aquela relação ali que a gente falou de 0,8 a 8 massas solares, Então, mais ou menos ali até no máximo 10 massas solares. A anã branca esfria com um ritmo muito pequeno, sendo necessários bilhões de anos para ela deixar de ser visível. Um exemplo aí de uma anã branca é a Sirius, da constelação de Cão Maior. É essa estrela aqui, que está aqui do lado do texto. Exemplos de nebulosas aí, A nebulosa IC418, a nebulosa do Anel do Sul. Aqui nós temos a nebulosa M29. E aqui nós temos a famosa nebulosa Olho de Gato, que ela realmente parece, ela lembra o olho de um gato. Agora vamos falar da evolução da estrela para o estágio estrela de nêutrons. Olha lá, a gente tem uma protoestrela que vai se aglutinar uma massa entre 8 e 25 massas solares, evoluindo para uma estrela gigante, passando por uma supergigante, para uma supernova e que vai chegar na estrela de nêutrons. Somente as estrelas com mais de 8 massas solares chegam à fase da supernova. Então olha bem que interessante, gente. Uma estrela, nesse estágio, dessa formação aí, dessas massas, até 8 e acima de 8, ela passa pela supernova. Mas apenas algumas vão chegar nessa fase. Outras vão atingir o estágio buraco negro, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Em apenas alguns dias, o seu brilho pode aumentar em 1 bilhão de vezes a partir do estado original, tornando-o tão forte quanto de uma galáxia. A supernova apresenta elementos mais pesados em sua composição, como o ferro e o silício. Contudo, após atingir o brilho máximo, pode voltar a ser mais fria do que no original, quando ela tinha começado o seu estágio de vida. Estrela de nêutron tem origem de uma supernova colapsada. Ela se torna uma estrela de nêutrons caso a massa restante não ultrapasse cerca de 3 massas solares. Nessas estrelas, a gravidade é extremamente alta e a densidade é perto de 100 trilhões de gramas por centímetro cúbico. Pessoal, olha a densidade de uma estrela de nêutrons. 100 trilhões de gramas por centímetro cúbico. Só para a gente ter noção, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, tem a ideia aí da densidade de uma estrela de nêutrons, E o campo magnético é 1 trilhão de vezes maior que o da Terra. Devido à gravidade e à ausência da fusão nuclear, os prótons e elétrons colidem
de forma a produzir nêutrons. Então pensa bem o que acontece. A gravidade e o campo magnético é tão grande que os prótons e os elétrons do núcleo, eles tendem a ser atraídos. Né? Os prótons do núcleo e os elétrons da eletrosfera tendem a ser atraídos. Então próton com elétron se anulam, dando origem aos nêutrons. Mas é claro que vai ter alguns prótons e elétrons também ainda existentes nessa estrela. Mas grande parte produz, né, viram os nêutrons. Né? Então daí essa colisão, né, dos prótons e elétrons dá origem aos nêutrons, formando essa estrela de nêutrons. Né? Então, que dá origem a esses pulsares. Então, o que seriam os pulsares? Né? Bem aqui no meio aqui, a gente tem a estrela de nêutron. Como tem essa colisão dos prótons e elétrons gerando nêutrons, gera então esse feixe de raios gama. Né? Então esses feixes aqui que dão uma ideia de farol é que gera, né, esse campo magnético aqui ao entorno. Então a gente vê ali, ó, que o eixo de rotação que gera esse farolzão, né, esse feixe de raios gama, ele está completamente diferente do campo magnético, né, da direção e sentido do campo magnético. Né? Então, esses pulsares é que é o que dá esses pulsos, né, esses brilhos dessa estrela de nêutrons. Aí nós temos um exemplo de a pulsar do caranguejo. Aqui nós temos a pulsar da vela. Agora nós vamos entender a evolução de uma estrela que vai chegar num buraco negro. Então essa protoestrela, né, todo esse aglutinamento de massa de hidrogênio, gera aí a estrela, né, com essa massa aí gigantesca, maior que 25 massas solares, evolui para uma supergigante, depois para uma supernova, e da supernova, ao colapsar, gera o buraco negro. Né? Então, para massas maiores que 25 massas solares. Essas supergigantes, também chamadas estrelas Wolf-Rayet, possuem aproximadamente 20 massas solares e temperaturas muito altas. Elas perdem massa mais rapidamente que o Sol, de tal forma que o seu núcleo colapsa e formam então os buracos negros. A Wolf-Rayet evolui para uma supernova, mas devido à sua massa, não se torna mais uma estrela de nêutrons, e sim um buraco negro. Então vocês entenderam, pessoal? Olha bem, a gente entende então uma supernova em dois casos, para a formação da estrela de nêutrons e para a formação do buraco negro. O que vai diferenciar? O que vai fazer uma ir para um caminho e outra ir para o outro? É exatamente a aglutinação de massa de hidrogênio. Né? Então, se ela consegue aglutinar até 25 massas solares, ela vai gerar as estrelas de nêutrons. Mas, se for uma massa aglutinada acima de 25 massas solares, ela vai se colapsar muito rapidamente, gerando então um buraco negro. Assim que é liberada essa energia dessa supernova, caso a massa restante dessa estrela for superior a 3,5 massas solares, ela se tornará então um buraco negro. É uma região do espaço com intenso campo gravitacional que atrai tudo ao seu redor, inclusive a luz. Então olha bem, pessoal, essa foto foi a primeira foto tirada de um buraco negro por uma cientista mulher, Kate Bowman. Ela tirou essa foto aí, né? E foi inclusive muito falado, muito divulgado na época. Então essa região aí do buraco negro, ela é sempre vista indiretamente. Então como que se conseguiu essa foto? Olha bem o que a gente falou. O campo gravitacional é tão intenso do buraco negro, dessa região, né? E é chamado buraco negro exatamente porque a gente não consegue enxergá-lo, né? Porque não tem nada, não consegue se visualizar esse buraco negro. Mas o que a gente consegue visualizar são as coisas que são atraídas por ele. Por exemplo, a luz, quando é atraída, a gente sabe que naquela região ali tem um buraco negro exatamente por quê? Porque indiretamente, a gente vendo essa foto, a gente está vendo ali toda essa luz ao redor desse lugar que não tem nada ainda muito desconhecido. Né? O que a gente conhece, que ele existe, mas não se sabe o que tem ali, né? O que é sugado para esse buraco negro. Então o que a gente teria aí para conversar na aula de hoje é exatamente esse tema, a evolução das estrelas. Se for preciso, vocês voltem no vídeo, assistam novamente. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários.
Durante as nossas aulas também presenciais, a gente vai estar sempre conversando sobre isso, né? É um assunto muito legal, muito bacana e muito interessante, né? Como eu disse, desde da aula que a gente falou sobre teoria do Big Bang, um assunto muito curioso e que sempre atiçou e aguçou a curiosidade do ser humano, né? Desde o início da sua existência. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.